das aldeias de milho ao silêncio das pirâmides. Introdução. Há civilizações que sussurram seus segredos, e há aquelas que os gravam em pedra, olhando para o céu em busca das regras da vida na Terra. A história dos maias é uma dessas crônicas monumentais, estendendo-se por mais de 3 milênios e desafiando nossas ideias de progresso e colapso. Não se trata de um império unificado, mas de um mosaico de cidades-estado, de Tikal a Calakmul, de Copan a Palenque, que dominaram as florestas da Mesoamérica por mais de 1000 anos, impulsionadas não por um exército central, mas por um domínio extraordinário da matemática e do tempo. Longe de terem simplesmente desaparecido, os maias foram mestres de um ambiente hostil e criadores de um sistema político e intelectual altamente sofisticado. Adaptaram a agricultura a solos pobres e ciclos hídricos instáveis e ergueram pirâmides monumentais para cumprir uma missão central: alinhar a vida humana aos ciclos do cosmos. Seus reis, os Ajau, não eram apenas governantes, mas também sacerdotes, guerreiros e astrônomos, cuja linhagem divina garantia a ordem do mundo e a fertilidade do milho. O verdadeiro templo maia não era a pirâmide, mas o calendário. A invenção do zero e a precisão no cálculo dos ciclos de Vênus revelam um poder fundado no abstrato. A contagem longa servia não só para registrar o passado, mas para organizar o futuro, tratando o tempo como algo navegável. Este livro também investiga o enigma do declínio. Como uma sociedade tão erudita e monumental entrou em colapso no clássico terminal? Analisamos a combinação de seca, esgotamento ambiental e guerras entre cidades-estado, fatores que minaram um sistema altamente centralizado, no qual o fracasso do rei significava a perda de legitimidade de toda a ordem. Ainda assim, a história maia não termina no abandono do Petém. Ela continua no ressurgimento do Yucatán, na resistência de reinos como Tayaçal e no presente, nas línguas vivas, no Popol Vuh e na decifração dos hieróglifos que devolveu voz aos antigos reis. Esta é uma jornada do cosmos à política, do esplendor à adaptação, que lembra que toda civilização vive em um pacto permanente com o ambiente e com o tempo que tenta dominar. Capítulo 1. As sementes da civilização. A história da civilização maia não teve início com as pirâmides monumentais ou calendários complexos, mas com uma transformação lenta e decisiva nas florestas tropicais da Mesoamérica, quando grupos de caçadores-coletores iniciaram o processo de sedentarização. Esse movimento gradual estabeleceu as bases sociais, econômicas e alimentares que permitiriam o surgimento de sociedades complexas milênios depois, nas regiões do atual sul do México, Guatemala, Belize e áreas vizinhas. Por volta de 2000 a.C., comunidades antes-nômades passaram a fixar-se em áreas onde o cultivo de plantas mostrava-se mais eficiente do que a caça, marcando a transição para o pré-clássico inferior, a verdadeira aurora maia. Essa fixação esteve diretamente ligada ao domínio da chamada tríade agrícola, milho, feijão e abóbora, que sustentaria toda a Mesoamérica. O milho, mais que alimento, tornou-se eixo mítico e identitário, considerado a própria substância da criação humana. A produção de excedentes garantiu segurança alimentar e permitiu a especialização do trabalho, liberando parte da população para atividades como construção, manufatura e liderança comunitária, elementos essenciais para o aumento da complexidade social. As primeiras aldeias, geralmente próximas a fontes de água, exigiam cooperação constante, fortalecendo vínculos sociais. Embora relativamente igualitárias, essas comunidades passaram a desenvolver hierarquias iniciais ligadas à organização do trabalho agrícola, à mediação de conflitos e à autoridade ritual. O surgimento da cerâmica reforça esse processo. Recipientes pesados para armazenamento e cozimento só fazem sentido em contextos sedentários, indicando uma mudança definitiva no modo de vida. Esses passos iniciais, embora discretos, foram decisivos. A decisão de plantar e esperar exigiu uma nova percepção do tempo e da natureza.
abrindo caminho para observações astronômicas e sistemas calendáricos. As primeiras plataformas arquitetônicas e espaços públicos revelam esforços coletivos que iam além da habitação familiar, antecipando a monumentalidade futura. O pré-clássico inferior estabeleceu, assim, um pacto entre homem e ambiente, baseado no manejo adaptativo da selva, com o milho no centro da organização social. Esse modelo sustentaria todas as inovações posteriores. O desenvolvimento maia ocorreu dentro de um contexto mesoamericano dinâmico, no qual a cultura olmeca exerceu influência decisiva. Entre 1500 a.C. e 400 a.C., os olmecas, estabelecidos nas terras baixas do Golfo do México, criaram centros monumentais como São Lourenço e La Venta, irradiando inovações sociais, artísticas e religiosas que moldaram o pré-clássico médio maia. Entre os principais legados está a iconografia religiosa, especialmente a figura do homem-jaguar, símbolo de poder e mediação sobrenatural. O jaguar foi incorporado ao imaginário maia como emblema de autoridade real e guerra. Também há paralelos claros na arquitetura, plataformas elevadas e centros cerimoniais que centralizavam poder político e ritual. A contribuição mais profunda dos olmecas, porém, está nos sistemas iniciais de escrita e de contagem do tempo. Embora pouco compreendida, sua escrita parece ter servido de base para o sistema hieroglífico maia. Mais decisiva ainda foi a herança calendárica, especialmente o calendário ritual de 260 dias e os princípios da contagem longa, que os maias aperfeiçoariam com extraordinária precisão astronômica. As redes de comércio olmecas, envolvendo jade, obsidiana e outros bens de prestígio, conectaram elites regionais e facilitaram a circulação de ideias, rituais e modelos de organização social. Nesse intercâmbio, consolidou-se a noção de que poder político e conhecimento sagrado eram inseparáveis. Entre 1000 anos de Cristo e 400 anos de Cristo, as comunidades maias assimilaram essas influências de forma criativa, adaptando-as às suas realidades ambientais e culturais. Sítios como Cúilo e Cerros demonstram esse sincretismo, no qual elementos olmecas foram transformados em fundamentos de uma sociedade cada vez mais estratificada, preparando o caminho para o surgimento das cidades-estado maias. A transição de acampamentos sazonais para aldeias permanentes consolidou a identidade maia, fixando essas populações à terra e à gestão cuidadosa dos recursos naturais. Entre 1500 a.C. e 1000 a.C., essas aldeias surgiram próximas a solos férteis e água abundante, com a agricultura como eixo da vida social. O sistema de Milpa exigia conhecimento dos ciclos ambientais, estimulando as primeiras formas de observação e registro do tempo. O milho foi o principal motor desse processo. Seu cultivo intensivo permitiu crescimento populacional e maior estabilidade alimentar, criando um ciclo contínuo entre produção e demografia. A diversificação agrícola reduziu riscos de escassez e direcionou esforços comunitários para o aprimoramento técnico e social da vida sedentária. Nesse contexto, a cerâmica representou um avanço crucial. Vasilhas de argila permitiram armazenar excedentes, proteger alimentos e melhorar o preparo das refeições. Rapidamente, esses objetos evoluíram de utilitários simples para suportes simbólicos e artísticos, antecipando o papel narrativo que a arte desempenharia na cultura maia. A interação entre aldeia, agricultura e cerâmica possibilitou a acumulação de bens e especialização do trabalho, gerando as primeiras diferenças econômicas e sociais. As habitações passaram a se organizar em torno de espaços comuns, que gradualmente se transformariam em praças cerimoniais, com plataformas elevadas, embriões da arquitetura monumental. A estabilidade conquistada permitiu que a atenção se voltasse além da subsistência, favorecendo observações astronômicas e o desenvolvimento de sistemas calendáricos e de escrita. A semente da civilização maia estava lançada, pronta para florescer nas grandes cidades do período seguinte. Capítulo 2. A época dos reis divinos.
A transição para o pré-clássico superior, entre aproximadamente 400 a.C. e 250 d.C., marcou o fim das aldeias dispersas e o surgimento de centros urbanos monumentais nas terras baixas maias. Essa fase consolidou as bases agrícolas e sociais herdadas, elevando-as a um novo nível de complexidade política e arquitetônica. Sítios como Naquibé e, sobretudo, El Mirador demonstram a capacidade inédita de coordenar grandes populações e projetos de construção em escala jamais vista na região. El Mirador destacou-se como um centro político e ideológico de alcance regional. Estruturas como o Complexo Ladanta, com mais de 70 metros de altura, revelam um grau avançado de organização administrativa e mobilização de mão de obra. El Mirador destacou-se como um centro político e ideológico de alcance regional. Estruturas como o Complexo Ladanta, com mais de 70 metros de altura, revelam um grau avançado de organização administrativa e mobilização de mão de obra. Essas construções não eram apenas funcionais, mas símbolos de autoridade, concebidas para conectar a cidade ao cosmos e afirmar o poder dos governantes sobre o território e a população. O crescimento urbano intensificou a estratificação social. As elites, instaladas em palácios de pedra e detentoras do conhecimento ritual e temporal, dependiam do trabalho agrícola da maioria da população para sustentar a cidade e viabilizar obras monumentais. Surgem também os primeiros sistemas de estradas elevadas, os Sac-Beob, que integravam centros cerimoniais e facilitavam comércio, comunicação e deslocamento militar. O colapso relativamente rápido de El Mirador, por volta de 150 d.C., antecipa padrões que se repetiriam mais tarde na história maia. Ainda que suas causas permaneçam debatidas, sua queda abriu espaço para a ascensão de novos centros urbanos no período clássico. Seu legado, porém, foi decisivo. Demonstrou a viabilidade das cidades-estado como unidade política fundamental da civilização maia, modelo que seria reproduzido e aperfeiçoado nas gerações seguintes. O crescimento urbano exigiu uma ideologia capaz de legitimar a concentração de poder, consolidada na figura do Ajau, o Senhor Sagrado. O governante passou a ser visto como mediador direto entre humanos, deuses e ancestrais, tornando a obediência política um dever religioso essencial para a manutenção da ordem cósmica. Os rituais públicos, especialmente os de sangria, materializavam essa função divina. Ao oferecer o próprio sangue, o Ajau demonstrava sua disposição de sustentar o equilíbrio do universo, garantindo fertilidade, vitória militar e continuidade do tempo. Esses rituais reforçavam sua legitimidade diante da população e tornavam o poder visível e incontestável. A sucessão dinástica tornou-se central para a estabilidade política. Linhagens eram cuidadosamente registradas e alianças matrimoniais ligavam casas reais de diferentes cidades, fortalecendo redes de poder. Essa necessidade de legitimação impulsionou o desenvolvimento da escrita e da escultura monumental. A arquitetura reforçou esse sistema. Templos e palácios simbolizavam a ligação entre o governante e o cosmos, enquanto sepultamentos reais no interior das pirâmides transformavam esses edifícios em monumentos ancestrais permanentes. O poder político, religioso e econômico fundiu-se em uma única estrutura altamente centralizada, eficiente, mas vulnerável. Qualquer falha ritual ou militar podia deslegitimar uma linhagem inteira e precipitar a queda da cidade. A complexidade política e a necessidade de registrar genealogias e feitos reais levaram ao pleno desenvolvimento da escrita hieroglífica maia. Esse sistema sofisticado combinava logogramas e sinais silábicos, permitindo registrar datas, nomes, eventos históricos, rituais e narrativas dinásticas com grande precisão. A escrita era uma tecnologia de poder, controlada pela elite e seus escribas. Servia para legitimar a autoridade do Ajau, documentar vitórias militares e inscrever o governante na ordem cósmica do tempo.
Seu principal suporte eram as estelas, monumentos de pedra erguidos em praças públicas, que funcionavam como registros permanentes da história oficial. Cada estela detalhava eventos cruciais: ascensão ao trono, rituais, capturas de inimigos, sempre acompanhados de datas da contagem longa, situando os feitos humanos dentro dos grandes ciclos do universo. Essa precisão matemática e astronômica revela o alto grau de sofisticação intelectual alcançado no período. Além das estelas, a escrita aparecia em altares, painéis, cerâmicas e códices de casca de árvore, usados para registrar mitologia, profecias e conhecimentos astronômicos. Embora muitos desses registros tenham sido perdidos, os remanescentes permitem hoje reconstruir a história política e religiosa maia com um nível de detalhe raro para civilizações pré-colombianas. A escrita consolidou-se assim como um dos pilares do esplendor que marcaria o período clássico. Capítulo 3. O esplendor dourado da mata. O período clássico, entre aproximadamente 250 DC e 900 d.C., representa o auge da civilização maia, marcado por um intenso florescimento cultural, intelectual e político. Essa era foi caracterizada pela coexistência de dezenas de cidades-estado autônomas, inseridas em um sistema geopolítico complexo, de rivalidades, alianças e guerras, especialmente nas terras baixas do Petém. Longe de formar um império unificado, o poder maia estruturava-se em torno de polos regionais, sendo Tikal e Calakmul as grandes superpotências que dominaram o cenário político por séculos. Tikal, localizada no coração da atual Guatemala, destacou-se como um dos centros mais antigos e duradouros. Seus templos monumentais, emergindo acima da floresta, simbolizavam uma autoridade consolidada e uma impressionante continuidade dinástica. A partir do final do século IV, a influência de Teotihuacan fortaleceu seu aparato militar e sua projeção regional, visível na iconografia e nas práticas de guerra. A cidade possuía uma população densa e sofisticados sistemas de reservatórios, demonstrando elevada capacidade organizacional. Em oposição direta a Tikal, Calakmul emergiu no sul de Campeche como líder de uma ampla rede de cidades aliadas, conhecida como o Reino da Cabeça da Serpente. Em vez de anexação territorial direta, Calakmul expandiu sua influência por meio de alianças dinásticas, casamentos políticos e a instalação de governantes leais em centros menores, cercando gradualmente sua rival. Grande parte da história do Clássico Central é marcada por essa disputa prolongada, com alianças instáveis e conflitos recorrentes. Palenque exemplifica o papel das cidades de médio porte nesse cenário bipolar. Sob o governo de Kinit Janaab Pakal e de seu filho, a cidade destacou-se menos pelo poder militar e mais por sua sofisticação arquitetônica e riqueza textual. Seus templos integrados à paisagem e o célebre túmulo de Pakal, no Templo das Inscrições, fornecem informações fundamentais sobre a ideologia real, a mitologia e a cosmologia maias. Essas rivalidades impulsionaram inovação política, artística e ritual. As guerras frequentemente resultavam na captura e sacrifício de líderes inimigos, enquanto alianças eram seladas por casamentos dinásticos. O comércio de bens de prestígio e a competição simbólica estimularam a construção monumental e a produção de estelas cada vez mais elaboradas. O período clássico foi, assim, uma era de intensa interação política, em que a autonomia das cidades coexistia com a dependência de complexas redes de poder. A relativa estabilidade do período clássico e o patrocínio das elites permitiram que sacerdotes e escribas se dedicassem sistematicamente à observação dos céus e ao desenvolvimento matemático. Essa atividade não era puramente intelectual, mas essencial para a legitimidade política e religiosa do Ajal, que precisava alinhar rituais e decisões aos ciclos cósmicos. Os maias desenvolveram um sistema numérico vigesimal baseado em 3 símbolos, ponto, barra e zero, sendo este último uma de suas maiores conquistas intelectuais. O zero era um numeral funcional, essencial para o sistema posicional, permitindo cálculos complexos e o registro de números muito elevados.
Esse sistema sustentava a elaboração de calendários de grande precisão. Na astronomia, os maias alcançaram notável exatidão ao observar o Sol, a Lua e, sobretudo, Vênus. Calcularam o ano solar com uma precisão superior à do calendário europeu pré-gregoriano e desenvolveram tabelas para prever eclipses. O ciclo de Vênus, associado à guerra, era monitorado com rigor e influenciava decisões políticas e militares, como demonstram registros em códices e inscrições monumentais. Esses avanços não visavam a ciência abstrata, mas o controle simbólico do tempo. Para os maias, o tempo era cíclico e carregado de significado. Dominar a matemática e a astronomia significava compreender o destino. Sacerdotes e astrônomos, portanto, ocupavam posição central no Estado, reforçando o caráter teocrático e altamente intelectualizado da civilização maia. A arquitetura monumental é a expressão mais visível do poder e da organização social do período clássico. Pirâmides, templos e palácios transformaram a selva em extensas cidades de pedra, funcionando como centros religiosos, administrativos e simbólicos. Essas construções também serviam como instrumentos de propaganda, demonstrando a capacidade do Ajau de mobilizar recursos e trabalho em grande escala. As Rendjorfangs também serviam como instrumentos de propaganda, demonstrando a capacidade do Ajau de mobilizar recursos e trabalho em grande escala. As cidades maias possuíam traçados orgânicos, adaptados à topografia, organizados em torno de praças centrais, onde ocorriam rituais, mercados e eventos políticos. As pirâmides elevavam os templos em direção ao céu, reforçando a conexão com o divino e estimulando a competição entre cidades, como exemplificado pelo templo IV de Tikal. A técnica construtiva baseava-se na pedra calcária e na argamassa de cal, permitindo edificações duráveis. Muitas estruturas eram ampliadas por sobreposição, encerrando edifícios antigos como relíquias sagradas. Os palácios, como o de Palenque, eram complexos administrativos e residenciais que refletiam a hierarquia da corte e a sofisticação da elite. Além dos edifícios cerimoniais, as cidades incluíam soluções avançadas de engenharia hídrica, como reservatórios e canais, fundamentais para a sobrevivência durante a estação seca. A arquitetura urbana funcionava como um registro histórico contínuo, com cada governante acrescentando novas construções e inscrições, transformando a cidade em uma manifestação material do cosmos maia. Capítulo 4. O cosmos e o tempo. A visão de mundo maia concebia o universo como uma estrutura estratificada e interconectada, composta por 13 céus, 9 submundos e a Terra como plano intermediário. Esse cosmos não era passivo, mas influenciava diretamente a vida humana. A Terra era imaginada como um ser flutuante sobre águas primordiais, sustentada por forças divinas. O eixo que conectava todos os planos era a árvore da vida, o Yakshe, simbolizada pela ceiba. Suas raízes alcançavam Xibalbá, seu tronco sustentava o mundo humano, e seus galhos tocavam os céus. Pirâmides e estelas materializavam esse eixo cósmico, funcionando como portais rituais para a ascensão e a comunicação sobrenatural do Ajau. Xibalbá não era apenas um inferno punitivo, mas um espaço de transformação e origem. No Popol Vuh é o cenário das provas dos heróis gêmeos e do ciclo de morte e renascimento que garante a continuidade da vida. A jornada diária do Sol, que se transformava no jaguar do submundo à noite, reforçava essa lógica cíclica e exigia constante reposição de energia por meio dos rituais humanos. Essa cosmovisão moldava todas as esferas da vida maia. A agricultura, a guerra e a política eram planejadas segundo os ciclos celestes. O Ajau, em seus rituais e vestimentas, encarnava o centro vivo do cosmos, sendo responsável por manter a ordem universal por meio de suas ações. A religião estruturava integralmente a vida maia, exigindo rituais constantes para manter o equilíbrio cósmico. O sangue era considerado a oferenda mais valiosa, e a sangria ritual realizada pela elite, especialmente pelo Ajau, marcava eventos cruciais como ascensões, vitórias e mudanças calendáricas.
Durante a sangria, o governante perfurava partes do corpo e queimava o sangue coletado, cuja fumaça permitia a comunicação com ancestrais e deuses, frequentemente representados pela serpente da visão. Esses rituais públicos reforçavam sua legitimidade política e religiosa. O sacrifício humano era reservado a momentos excepcionais, como crises ambientais ou grandes inaugurações, geralmente envolvendo prisioneiros de guerra de alto status. Outras oferendas incluíam alimentos, animais, incenso e objetos preciosos. Os sacerdotes formavam uma elite intelectual responsável pelo calendário, pela interpretação de presságios e pela preservação do conhecimento escrito. Astrônomos, matemáticos e historiadores garantiam o alinhamento entre ações humanas e ciclos divinos. Templos, praças e campos do jogo da bola eram os cenários físicos onde esses rituais encenavam continuamente a renovação do mundo. O sistema calendárico maia é uma das maiores realizações intelectuais da civilização. Ele combinava 3 calendários interligados, o Tzolk'in, de 260 dias, o Haab, de 365 dias, e a contagem longa, que permitia registrar datas em escalas monumentais. O Tzolk'in, de caráter ritual, associava números e nomes de dias, influenciando destinos individuais. O Haab organizava a vida agrícola e civil, incluindo os temidos dias Wayeb. A combinação dos dois formava um ciclo de 52 anos, encerrado por rituais de renovação. A contagem longa, por sua vez, registrava o número de dias desde uma data mítica de criação, utilizando unidades progressivas como Tum, Katum e Baktum. Esse sistema permitiu aos maias documentar sua história dinástica com precisão inédita. Astrônomos de elite mantinham a exatidão do calendário por meio de observações rigorosas dos astros. Para os maias, dominar o tempo era dominar o destino. O calendário fundamentava a autoridade do Ajal e simbolizava o ápice da erudição e do poder da civilização maia. Capítulo 5. O enigma do colapso. O clássico terminal é um dos períodos mais debatidos da história maia, associado ao chamado colapso maia, um processo multifacetado que levou à deserção gradual e, em muitos casos, ao abandono de grandes cidades do sul das Terras Baixas, como Tikal, Copan e Calakmul. O aspecto mais marcante não foi o fim da cultura maia, que persistiu no norte, mas a interrupção súbita da tradição de monumentalidade e de registro dinástico que sustentara o sistema por séculos. O sinal mais evidente foi a parada da construção de monumentos. No fim do século VIII e início do IX, estelas, templos e palácios deixaram de ser erguidos com a cadência regular que celebrava os Ajal. As datas finais nas estelas funcionam como um relógio que parou. Indicam que o sistema político e ideológico capaz de mobilizar trabalho em massa perdeu sua força, seja por ruptura da autoridade central, seja pela dissolução das estruturas administrativas. A deserção das cidades foi gradual, não um êxodo instantâneo. As linhagens reais desapareceram por deposição, fuga ou morte, e com elas colapsaram a gestão da água, a coordenação agrícola e o calendário ritual urbano. A população comum dispersou-se para periferias e para o norte, buscando formas de vida mais descentralizadas, enquanto pirâmides e palácios se tornavam vazios e, aos poucos, engolidos pela selva. O colapso variou em ritmo entre cidades, mas a tendência geral foi a mesma. O modelo político-religioso centralizado do clássico se desmantelou no sul. O enigma, portanto, não é a morte dos maias, mas a desintegração de sua organização estatal. A interdependência entre as cidades-estado, que alimentara a grandeza do sistema, também ampliou sua vulnerabilidade. A queda de um centro ou a ruptura de uma rota comercial podia gerar efeitos em cascata, até o silêncio dos reis. A ausência de uma causa única consensual gerou múltiplas teorias, e a explicação mais aceita hoje tende a ser sistêmica. A interação destrutiva de fatores ambientais e políticos expôs fragilidades internas acumuladas ao longo do clássico.
Uma hipótese central é a do esgotamento ambiental combinado à superpopulação. O crescimento demográfico levou à agricultura intensiva e, em muitas áreas, à desflorestação ampla. A perda de cobertura vegetal intensificou erosão, empobrecimento do solo e assoreamento de reservatórios, fundamentais para a sobrevivência urbana. A própria produção de argamassa de cal para a arquitetura monumental exigia grandes quantidades de madeira, reforçando um ciclo de degradação que minava a sustentabilidade das cidades. A hipótese da seca também possui forte respaldo climatológico. Evidências indicam períodos prolongados de secas severas entre C. 800 e 1000 d.C. Em uma sociedade dependente da chuva e de redes de armazenamento para atravessar estações secas, uma sequência de décadas de escassez teria produzido falhas de colheita, fome e deslocamentos, além de corroer a legitimidade do ajau, cuja função simbólica era garantir fertilidade e chuva por meio do ritual. Ao mesmo tempo, houve intensificação da guerra. Inscrições do clássico tardio apontam maior frequência e violência nos conflitos, num contexto de competição por recursos mais escassos. Rotas comerciais eram interrompidas, campos devastados e cidades atacadas, desorganizando produção e intercâmbio e tornando a vida urbana cada vez mais insegura. O colapso é melhor entendido como convergência. Pressões ambientais tornaram o sistema sensível a choques. A seca agravou escassez e fome. A guerra ampliou a instabilidade. E, por fim, a estrutura sociopolítica perdeu capacidade de coordenação e de legitimação. O resultado foi a dissolução do poder central e da vida urbana do Sul. A deserção das cidades do Sul não significou o desaparecimento do povo maia, mas uma reorganização demográfica e uma fragmentação do poder. A maioria dos habitantes migrou, em movimento lento e contínuo, rumo ao norte do Yucatán e a áreas costeiras, onde recursos hídricos como os cenotes ofereciam maior resiliência. No Petém, o cenário político mudou radicalmente. As grandes dinastias desapareceram e o modelo centralizado do ajau foi substituído por assentamentos menores, com autoridade local baseada em parentesco e lideranças regionais. As tradições de estelas e o registro extenso da contagem longa foram interrompidos, pois o patrocínio da elite urbana se extinguiu. A migração, contudo, também transportou conhecimento e crenças, contribuindo para novos centros no norte e abrindo caminho ao pós-clássico. Em algumas áreas, focos de poder persistiram, como os Itzá, ligados mais tarde a Chichén Itzá, e o reino de Tayassal no lago Petén Itzá, que resistiria até o fim do século XVII. O colapso do Sul foi, assim, uma transformação. Um ajuste ecológico e político no qual a cultura maia abandonou a dependência de estruturas altamente centralizadas, favorecendo modelos mais flexíveis e descentralizados. Em algumas áreas, focos de poder persistiram, como os Itzá, ligados mais tarde a Chichén Itzá, e o reino de Tayassal no lago Petén Itzá, que resistiria até o fim do século XVII. O colapso do Sul foi, assim, uma transformação, um ajuste ecológico e político no qual a cultura maia abandonou a dependência de estruturas altamente centralizadas, favorecendo modelos mais flexíveis e descentralizados. Capítulo 6. O renascimento pós-clássico. O declínio do Sul não encerrou a civilização maia, mas deslocou seu centro de gravidade para o norte do Yucatán. O pós-clássico foi marcado por um ressurgimento impulsionado por migrações do Sul e pela formação de estruturas políticas e econômicas mais adaptadas às condições peninsulares. Cidades como Chichén Itzá, Uxmal e Mayapán assumiram protagonismo em um ambiente mais seco, dependente de cenotes e de técnicas de captação de água. A arquitetura pós-clássica, como o estilo Puuc de Uxmal, destacou-se pelo uso sofisticado de mosaicos e pela recorrência de chak, refletindo a centralidade da chuva e da água. A política também se transformou.
Em vez do rei divino solitário típico do clássico, o poder tendeu a formas mais colegiadas, com conselhos de elite exercendo o governo e reduzindo a vulnerabilidade da centralização dinástica. A economia passou a depender mais do comércio marítimo e terrestre. Sal e algodão tornaram-se commodities essenciais, elevando o prestígio de mercadores e líderes militares. Embora a contagem longa fosse abandonada em grande parte, Tolkien e Ciclo de 52 anos persistiram, com maior ênfase em ciclos mais práticos, como o Cthulhu. O resultado foi uma continuidade adaptada, menos monumental, mas altamente resiliente. O pós-clássico no norte foi dominado por Chichén Itzá e, depois, Mayapán, ambos marcados por forte influência tolteca, entendida mais como intercâmbio cultural e adoção de estilos do México Central do que como invasão direta. Chichén Itzá floresceu entre c. 900 e 1200 d.C., combinando tradições maias com elementos associados a Tula, colunas de guerreiros, iconografia da serpente emplumada e ênfase na guerra. O templo de Kukulcán sintetiza essa fusão, unindo o simbolismo astronômico e nova linguagem política. O poder parece ter sido exercido por uma elite ampliada, possivelmente em conselho, sustentada pelo controle de rotas comerciais e por uma ideologia mais militarizada. Após o declínio de Chichén Itzá, Mayapán tornou-se o centro hegemônico, formando uma liga sobre forte controle central e governo oligárquico, com famílias dominantes reunidas na cidade. Essa estabilidade durou séculos, mas conflitos internos entre linhagens no século XV levaram à queda de Mayapán e à fragmentação do Yucatán em chefados pouco antes da chegada europeia. O período revela, assim, resiliência e reinvenção contínuas, com estruturas políticas mutáveis e influências externas integradas ao repertório maia. O pós-clássico foi uma era de conectividade econômica, com o comércio marítimo e terrestre assumindo papel central. A posição do Yucatán conectava o Golfo do México, o México Central e as terras altas da América Central, e os maias tornaram-se navegadores experientes, usando grandes canoas para transportar mercadorias ao longo da costa. Sal e algodão foram exportações-chave, junto de mel, cera e escravos, trocados por obsidiana, jade, metais e cacau, que funcionava como moeda em grande parte da Mesoamérica. Esse fluxo não transportava apenas bens, mas também ideias. Mercadores atuavam como difusores de estilos, rituais e inovações, facilitando sínteses como a observada em Chichén Itzá. Portos fortificados como Tulum exemplificam a vitalidade tardia do mundo maia, com arquitetura e murais ligados à lógica comercial. A riqueza gerada favoreceu elites, cuja autoridade derivava da capacidade de proteger rotas e administrar trocas, competindo com a antiga aristocracia sacerdotal. Foi esse sistema que colocou os maias em contato direto com europeus. Expedições espanholas registraram canoas mercantes de grande porte na costa, revelando uma rede comercial sofisticada no momento do contato, e uma realidade política fragmentada que moldaria o encontro com a conquista. Capítulo 7. Os últimos suspiros de liberdade. A chegada dos europeus no início do século XVI alterou de forma irreversível o mundo maia, inaugurando o primeiro contato entre civilizações com visões radicalmente diferentes. Ao contrário do Império Azteca, derrubado com a tomada de sua capital, a conquista da área maia foi longa e intermitente, durando quase 2 séculos, em parte pela fragmentação política do pós-clássico. Os primeiros encontros, a partir de 1511, foram acidentais e violentos. Um naufrágio na costa do Yucatán levou à captura de espanhóis por chefados locais, e a história de Jerônimo de Aguilar, resgatado depois por Hernán Cortés e usado como tradutor, é um marco inicial. Expedições como a de Francisco Hernández de Córdoba e a de Juan de Grijalva registraram confrontos sangrentos, ao mesmo tempo em que revelavam aos espanhóis a organização militar maia e a existência de centros urbanos e riqueza cultural. A persistência espanhola se apoiava na busca por metais preciosos e na conversão religiosa, mas a resistência inicial foi eficaz. O Yucatán estava dividido em cerca de 16 Cutcabalob, como Tutuxil e Cocón,
o que impedia uma conquista de capital. Cada unidade política exigia campanha própria. Somou-se a isso um fator decisivo, as doenças do Velho Mundo, como varíola e sarampo, que se espalharam com rapidez e reduziram a população antes mesmo da chegada das forças principais, enfraquecendo estruturas sociais e políticas. A campanha mais séria começou em 1527 com Francisco de Montejo e seu filho, marcada por anos de lutas, recuos e pela exploração das rivalidades internas. O primeiro contato foi, assim, uma mistura de curiosidade e violência, agravada por uma ruptura biológica que abriu caminho para o domínio europeu. A conquista maia estendeu-se por mais de 150 anos, evidenciando a resistência local e a dificuldade de dominar um território fragmentado e coberto de selva. Mesmo após a colonização do Yucatán até meados do século XVI, focos de independência persistiram em regiões isoladas. O principal baluarte foi o reino Itzá, com capital em Tayaçal, numa ilha fortificada no lago Petén Itzá, nas antigas terras baixas centrais. A posição insular e o acesso difícil transformaram a cidade em refúgio e símbolo de liberdade, atraindo grupos que fugiam do domínio espanhol. Ao longo dos séculos XVI e XVII, várias tentativas de conquista falharam. Os espanhóis preferiram isolar o reino e impedir alianças. Em 1618, 2 frades visitaram a cidade e tentaram converter o governante, mas foram devolvidos, sinal claro de recusa à submissão. Os Itzá combinaram diplomacia cautelosa com preparação militar, mantendo o comércio limitado para obter ferramentas e, ao mesmo tempo, preservando lealdade ao Ajao. O fim da independência veio apenas em 1697, quando Martim de Ursúa avançou por terra e lançou um ataque naval surpresa no lago, capturando Noche Petén após combate feroz. A queda de Tayaçal marcou o último suspiro das cidades-estado independentes e provou que a tradição política maia resistiu por gerações, muito além do colapso do clássico. Com a derrota final de centros como Tayaçal, consolidou-se o domínio colonial espanhol, que duraria mais de 300 anos e remodelaria a região. Não houve simples troca de reis, mas a desarticulação do sistema político, religioso e econômico maia. A autoridade tradicional foi substituída por caciques nomeados, encarregados de tributos e de organizar mão de obra sob supervisão colonial. O domínio se impôs por mecanismos como a encomienda e outras formas de trabalho forçado, além das reducciones, que concentravam populações em vilas em torno de igrejas, facilitando controle e conversão. O domínio se impôs por mecanismos como a encomienda e outras formas de trabalho forçado, além das reducciones, que concentravam populações em vilas em torno de igrejas, facilitando controle e conversão. O domínio se impôs por mecanismos como a encomienda e outras formas de trabalho forçado, além das reducciones, que concentravam populações em vilas em torno de igrejas, facilitando controle e conversão. Essa reorganização ampliou a exploração e acelerou o declínio demográfico no primeiro século de contato. No campo religioso, missionários conduziram campanhas de extirpação de idolatrias. O episódio mais simbólico foi a queima de códices em Mani em 1562, por Frei Diego de Landa, causando perda irreparável de literatura e memória. Ainda assim, práticas e crenças persistiram por sincretismo e clandestinidade. Divindades foram associadas a santos e rituais continuaram em segredo. O poder político maia foi quebrado, mas a identidade cultural sobreviveu como resistência e adaptação sobre o sistema colonial. Capítulo 8. A chama que não se apagou apesar da destruição de códices. Parte crucial da tradição intelectual maia sobreviveu pela transcrição de narrativas orais. O Popol Vuh é a obra central dessa preservação e a principal fonte para compreender a cosmovisão quiché nas terras altas da Guatemala. Capítulo 9. A chama que não se apagou. Apesar da destruição de códices, parte crucial da tradição intelectual maia sobreviveu pela transcrição de narrativas orais.
O Popol Vuh é a obra central dessa preservação e a principal fonte para compreender a cosmovisão quiché nas terras altas da Guatemala. O texto não é uma história linear moderna, mas um épico de criação e origem. Narra as tentativas dos criadores, Tepeu e Cucumats, de produzir seres que pudessem adorá-los, até a criação final do humano a partir do milho, tornando-o substância da humanidade. Sua seção mais famosa descreve os heróis gêmeos, Unapu e Xibalanque, que descem a Xibalbá e derrotam os Senhores da Morte por meio de provas e jogos de bola, garantindo a ascensão do Sol e da Lua. É mito e, ao mesmo tempo, manual cosmológico sobre ciclos, dualidades e renascimento. Sua importância histórica também está na forma de sobrevivência. No século XVI, membros da elite quiché transcreveram a tradição oral em alfabeto latino para protegê-la. O texto permaneceu oculto até ser copiado pelo frade Francisco Ximenes no início do século XVIII. Assim, o Popol Vuh oferece um contraponto à narrativa colonial e preserva, em voz própria, a lógica simbólica que sustentou templos, rituais e a própria resistência cultural. A maior prova de resiliência maia está nas línguas e comunidades atuais. A civilização não é extinta, mas viva, com milhões de falantes na Mesoamérica. O tronco linguístico maia inclui mais de 30 línguas no México e na América Central. Quiché, Yucateco, Cactiquel e Tzotzil não são dialetos, mas línguas distintas, muitas vezes mutuamente ininteligíveis, reflexo de longa fragmentação histórica. As comunidades contemporâneas são fruto de séculos de adaptação e sincretismo. Práticas como a milpa persistem, assim como a centralidade do milho, o culto aos ancestrais e crenças ligadas a montanhas e águas, integradas a elementos do catolicismo. Na Guatemala, onde a população maia é numerosa, a luta por autonomia cultural e direitos territoriais é tema atual, com esforços para fortalecer línguas, preservar saberes e proteger territórios. Essas línguas também foram chave para decifrar a escrita antiga. Gramáticas e vocabulários vivos ajudaram a traduzir inscrições em pedra, mostrando continuidade entre a fala do presente e a língua das pirâmides. A cultura maia segue em movimento e suas comunidades permanecem guardiães de um legado milenar. Após séculos de esquecimento, a história maia ganhou novo fôlego com a redescoberta arqueológica no século XIX e, sobretudo, com a decifração da escrita no século XX. John Lloyd Stichans e Frederick Catherwood, nas décadas de 1830 e 1840, divulgaram ruínas como Copan, Palenque e Uxmal, com relatos e ilustrações que consolidaram a autoria indígena desses monumentos e derrubaram teorias de raça perdida. A grande virada veio na decifração dos hieróglifos. Por muito tempo, acreditou-se que eram apenas símbolos ideográficos ou calendáricos. Na década de 1950, Yuri Knorozov defendeu o caráter logossilábico do sistema, abrindo o caminho correto. Pesquisadores como Tatiana Proskuriakov mostraram que as inscrições narravam eventos históricos e dinásticos, e nomes como Linda Shelley e David Friedel ajudaram a expandir e popularizar as leituras. Com a escrita lida, a arqueologia virou história. Reis foram nomeados, linhagens reconstruídas e guerras compreendidas a partir das próprias crônicas maias. Essa recuperação não apenas recontou o passado, como também reforçou o vínculo das comunidades atuais com sua herança. O legado deixou de ser um mistério silencioso e tornou-se uma narrativa que pode ser lida e que continua viva.